Olá pessoal, me chamo Júlia, sou integrante do grupo de pesquisa na GPPcom e eu vou fazer essa apresentação aqui falando sobre radiação não ionizante, certo? Ou RNI, como também é chamado, destacando aqui os pontos principais sobre legislação, mostrando os resultados do levantamento bibliométrico sobre o assunto e mostrando também as novas demandas que surgem aí com o 5G. Então, para essa apresentação, eu vou seguir esse roteiro, tá? Vou iniciar fazendo uma pequena introdução sobre o que é RNI. Em seguida, vou mostrar toda a documentação por trás disso, tá? Toda a legislação, tanto internacional como nacional. E, em seguida, vou mostrar aqui os resultados sobre o levantamento bibliométrico sobre esse tema. E para finalizar, vou mostrar aqui a relação que existe, né, entre o 5G e o RNI. Bom, então, para introduzir aqui, vamos deixar claro alguns conceitos, tá? O primeiro é que a exposição ao campo eletromagnético ele é dividido entre dois conceitos, que é a radiação ionizante e a radiação não ionizante, certo? A radiação ionizante, como o próprio nome diz, tem uma energia, são ondas que têm energia suficiente para remover os elétrons dos átomos nas células vivas, fazendo com que esse átomo se ionize. Tá? Então, e como consequência disso, a célula ela pode morrer ou se tornar cancerosa, certo? E quanto à radiação não ionizante, né, que é o nosso foco aqui, são ondas que não têm essa energia, né, suficiente para ionizar a matéria, tá? E ela caracteriza-se por apresentar energia por fóton inferior a cerca de 12 electrovolts, comprimento de ondas maiores que 100 nanômetros e frequências inferiores a 3 vezes 10 a 15 Hz. Então, eu trouxe essa ilustração aqui para a gente ver exemplos, né, do que é radiação ionizante e o que é radiação não ionizante. Tá? Então, no espectro de radiação não ionizante, a gente observa aí ondas de rádio, microondas, infravermelho, luz visível e ultravioleta. Tá? Então, toda a parte de RF está aqui dentro de radiação não ionizante. Quanto à radiação ionizante, a gente vê aí, né, temos o raio X, os raios gama e os raios cósmicos. Apesar dessa radiação não ionizante, ela não ter essa energia suficiente para ionizar a matéria, ela tem energia suficiente para agitar as moléculas e aí isso vai causar algumas consequências biológicas, certo? Como, por exemplo, dores de cabeça, certo? Queimaduras e entre outros efeitos. Então, partindo disso, surge essa preocupação global acerca das consequências dessa exposição. E, por isso, organizações começaram a estabelecer padrões para os limites de exposição. Tá? Então, temos aí organizações no cenário mundial, temos o ICNIRP, que é a Comissão Internacional de Proteção à Radiação Não Ionizante, o I3E e o FCC, que é a Comissão Federal de Comunicações. Tá? E no cenário nacional brasileiro, a gente tem aqui a Anatel. Então, para entrar nesse assunto da documentação sobre a RNI, vamos falar um pouco mais sobre essas organizações, certo? O ICNIRP, como eu falei, né, a Comissão Internacional de Proteção à Radiação Não Ionizante, é a organização não governamental reconhecida em radiação não ionizante pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho e a Comissão da União Europeia. Tá? Então, o ICNIRP ele definiu suas primeiras diretrizes em 1998 e essas diretrizes foram atualizadas recentemente, agora no ano de 2020. Tá? O I3E, como a gente já conhece, é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, tá? É a maior organização profissional do mundo, sem fins lucrativos. E o I3E, assim como o ICNIRP, definiu suas primeiras diretrizes e foram atualizadas recentemente. Então, suas primeiras diretrizes foram definidas em 2005,
no padrão C95.1 e em seguida foi atualizado no ano de 2019, tá? O FCC, que é a Comissão Federal de Comunicações, ela é uma agência independente do governo dos Estados Unidos que regula as comunicações por rádio, televisão, fio satélite e cabo no país, tá? A FCC, diferente do ICNIRP e do I3E, mantém as suas diretrizes desde o seu vigor, tá? Então, que foi datado em 1997 no Boletim 65, certo? Também tem alguns conceitos para a gente deixar definidos antes de falar sobre toda a documentação por trás do RNI. Né? O primeiro é que esses regulamentos eles vão considerar dois conjuntos distintos de limites para a exposição humana. Os limites para o público em geral e os limites ocupacionais. Esse primeiro trata daquele público que às vezes não tem nem noção de que está sendo exposto a esse tipo de radiação, tá? Já o segundo é pessoas que trabalham, né, com isso, que sabem que estão em contato com essa exposição, então tem chance de se proteger, né? Tá dentro de um ambiente controlado, então geralmente os limites definidos para o público em geral é um pouco mais rigoroso do que os limites ocupacionais, tá? E outra questão é a questão das métricas que são levadas em consideração para limitar essa exposição, tá? Que são elas: a densidade de potência, a intensidade de campo eletromagnético e a taxa de absorção específica, tá? A seguir eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Bom, começando aqui sobre a densidade de potência, como eu coloquei aí, em radiopropagação é a potência que atravessa uma unidade de área normal na direção da propagação. E essa densidade de potência, ela é expressa em watts por metro quadrado, tá? Então, ela é definida através dessa primeira expressão aí, e se caso for considerado o campo distante, ela ainda pode ser simplificada pela segunda expressão, tá? Onde Z aí é a impedância característica do espaço livre, que corresponde a 377 ohms, tá? Outra questão importante para destacar é que essa segunda expressão, ela também define a potência equivalente. Essa potência equivalente, que também é denotada como SEQ, né, como coloquei aí, é que vai aparecer nas definições da Anatel, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Então, eu trouxe essa tabela aí, que vai comparar todas as diretrizes, né, tanto a antiga quanto a atual, das diferentes organizações que eu mostrei aqui, tá? Então, aqui a gente está considerando, então, o parâmetro de densidade de potência, certo? E o que a gente pode observar é justamente essa diferença aqui dos limites, né, ocupacional e do público em geral, tá? Como eu falei, o do público em geral é bem mais rigoroso do que o do ocupacional, né? Isso vai se repetir para todos os parâmetros, certo? E o que a gente pode ver? Também é que, dependendo da faixa de frequência, né, que é considerada, essa densidade de potência ela pode ser fixa ou pode depender aí da frequência, tá? Bom, então, quanto à intensidade de campo eletromagnético? A gente sabe que cada fonte de radiofrequência gera um campo eletromagnético que se espalha pelo ambiente composto por uma componente, que no caso esse campo eletromagnético ele é composto por uma componente elétrica, né, que é denotado com a letra E, e é medido em volts por metro. E em outra componente magnética, que é denotado pela letra H, e é medido em amperes por metro, certo? Outra questão é que, em geral, essas componentes, tá, tanto elétrica quanto magnética, são valores médios de tempo,
ou seja, eles são estimados ao longo de um intervalo de tempo suficientemente longo. A gente vai ver que isso também é definido, tá, na documentação, certo? Esse tempo aí médio para ser estimado as componentes. E outra questão para destacar aqui é a questão de se for considerado o campo distante, somente é levado em consideração a componente elétrica, tá? A componente magnética ela é totalmente desconsiderada. Mas em campo próximo, né, as duas componentes são consideradas. Bom, então, aqui a mesma coisa, né, tá comparando os limites de intensidade de campo eletromagnético, certo? Novamente a gente observa aí essa separação que existe entre os limites ocupacionais e do público em geral, tá? O que é que a gente observa? Que existe uma frequência limite para ser considerado essa métrica, tá? Como a gente vê no ICNIRP aí, esse limite é de 2 GHz, tá? Acima disso, só é levado em consideração os limites de densidade de potência. A mesma coisa acontece para o I3E e para o FCC, somente a frequência limite que ela é diferenciada, né? No I3E passa a ser 400 MHz e no FCC 300 MHz. Como eu mostrei aí, ó, traz aí o tempo de medição mínimo, né? Para ser estimado essa intensidade de campo. Antigamente, o ICNIRP ele definia 6 minutos, né? E agora, a partir da atualização, é levado em consideração 30 minutos. A mesma coisa para o I3E. E o FCC, ele faz essa diferença entre público em geral e ocupacional, dependendo disso, vai ser 30 ou 6 minutos. A gente observa, geralmente, que há uma semelhança entre os limites aí, principalmente quando a gente compara o ICNIRP e o I3E, né? Mas bem em geral, assim, são bem semelhantes. O FCC, ele dá uma diferenciada, mas justamente porque não passou, né, por essas atualizações no passado dos anos. Bom, e por último aqui a gente tem a taxa de absorção específica, que se refere à taxa de absorção de energia por tecidos do corpo e é medida em watt por quilograma, tá? E ela é definida aí por essa expressão, onde temos a condutividade elétrica, a densidade do tecido ou do órgão e o campo elétrico interno. Ela ainda pode ser expressa por essa segunda expressão aí, se caso o processo ele não tenha uma perda de calor tão significativa, tá? Onde C é o calor específico do tecido, ΔT é o aumento de temperatura e ΔT é a duração dessa exposição. Bom, então aqui temos os limites, né, dessa taxa de absorção específica, assim como o parâmetro anterior, ele também tem uma frequência limite, tá, de FTH, né, que ele denomina aí, que os limites eles são definidos entre dois grupos, né, abaixo dessa frequência e acima dessa frequência. Abaixo é considerado os parâmetros de taxa de absorção específica e acima disso são considerados outros parâmetros, né, dependendo aí da organização, certo? Bom, então, falando aqui da legislação brasileira, primeiro surgiu a resolução número 303 em 2002, que foi quando a Anatel aprovou um regulamento que estabelece os limites de exposição na faixa de 9 kHz a 300 GHz, certo? Então, esse regulamento ele adotou principalmente os limites do ICNIRP de 98. Tá? Em seguida, em 2009, foi definida a lei número 11.934, né? Que definiu, então, os limites de exposição humana, certo? Estabelecidos agora por lei.
Em 2018, surgiu a resolução número 700, que inclusive revogou essa de 2002, tá? E que regulamentou aqui a avaliação da exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. E, por fim, em 2009, temos o ato número 458, que estabeleceu requisitos técnicos complementares a essa resolução número 700, certo? E é, inclusive, nesse ato que está presente as tabelas dos limites de exposição, que a gente vai ver a seguir, né? Eu trouxe aqui só para a gente observar a presença desses parâmetros que eu falei aqui, né? De intensidade de campo, ó, tanto elétrico como magnético, e aqui a densidade de potência equivalente que eu falei lá no início. Isso aqui é as definições de limites para a exposição ocupacional. Aqui temos a mesma tabela agora para os limites para a população em geral, tá? E aqui temos a tabela considerando a taxa de absorção específica, né? Também dividida entre exposição ocupacional e exposição da população em geral, e também definida por partes do corpo, né? Corpo inteiro, cabeça e tronco e membros. Bom, então aqui vamos entrar nos resultados do levantamento bibliométrico. Para fazer esse levantamento, eu fiz a pesquisa das palavras radiation e non-ionizing, tá? Tanto na plataforma Scopus como na Web of Science. E eu considerei essa pesquisa, essas palavras nos títulos dos trabalhos, tá? Na tentativa de definir melhor, né? De afunilar a pesquisa mesmo, né? Tornar mais específico no assunto. E aí eu fiz essa pesquisa considerando o ano de 2000 para cá, então claramente a gente observa aí um aumento de número de publicações que reflete aí claramente o crescimento no interesse no assunto, tanto também na questão de informar também a população sobre essa questão, né? Aqui a gente tem o número de publicações por país, tá? Então, quais são os países mais interessados, né, no assunto? Então, em primeiro lugar surgiu aí os Estados Unidos, em segundo a Itália e em terceiro o Reino Unido, tá? Aqui agora a gente tem o número de publicações por área, tá? Então, em primeiro lugar apareceu a medicina, né? Então, a medicina é a que mais tem publicações aí sobre o assunto, com 24%. Em segundo, temos a engenharia, com 16%. E em terceiro, a ciência ambiental, com 11%. Então, essas três áreas aí bate um pouco mais que 50% aí das publicações. E por fim, temos aqui as keywords mais utilizadas nesses trabalhos, tá? Então, apareceu aí a primeira keyword Ionized Radiation, com 89 publicações, uma com 72 e Radiation com 65 publicações. Bom, esse levantamento eu fiz justamente para já introduzir no próximo tópico, que foi sobre o 5G. Fiz a pesquisa das palavras health e risk, tá? Porque a gente sabe que o 5G vem sendo associado a trazer riscos à saúde, né? Então, eu queria ver isso através dos números de publicações, né? Como que isso vem sendo falado no passar dos anos. E a gente vê esse pico aí em 2019, com mais de 16 publicações falando sobre isso, tá? E também um destaque aí para 2021, né? Que a gente tá agora no primeiro semestre ainda de 2021, e ele já ultrapassou o número de publicações de 2020 e está se aproximando aí para o ano de 2019. Também fiz a mesma questão, aliás, aqui foi as mesmas palavras, tá? 5G, Health Risk. Eu falei só Health Risk. Foi a mesma palavra aqui.
fiz a mesma pesquisa agora no Google e o Google me localizou quase 54 milhões de resultados, tá? E eu acho que isso reflete bem a preocupação que tá existindo, né, entre a população sobre o 5G. E essa insegurança é proveniente justamente porque a gente sabe que o 5G vem trazendo um novo conceito de rede, né, que abrange aí ondas milimétricas, abrange aí a adoção do mínimo massivo e beamforming, a questão dos milhares de dispositivos conectados. Então, querendo ou não, os riscos associados a essas tecnologias ainda são pouco explorados, causando essa insegurança, né? Então, aproveitando o assunto, vamos entrar aqui no último tópico, tá? Que foi baseado nesse artigo que trata exatamente dos riscos associados à exposição do 5G, tá? E lendo esse artigo, eu destaquei aqui 4 pontos que são mais discutidos sobre o assunto, né? Que é a adoção de mínimo massivo e beamforming, a densificação de genodbits em todo o território, a adoção de frequências nas bandas das ondas milimétricas e a conexão de milhares de dispositivos de internet das coisas, tá? Então, E dentro de cada tópico, eu destaquei os principais pontos que são discutidos, tá? Sobre o assunto. Então, falando aqui da ampla adoção de mínimo massivo e beamforming, foi observado que a potência máxima irradiada das estações base 4G para o 5G aumentou significativamente, como eu falo aqui, né? Equipamentos disponíveis no mercado relatam uma potência total irradiada por um genodb igual a 200 watts, enquanto estações base 4G estão aí na ordem de 10 a 100 watts. Né? Então, a questão é, será que esse aumento de potência máxima se traduz diretamente em um aumento da exposição e, consequentemente, um aumento dos riscos à saúde? Né? Então, para falar sobre isso, o autor trata justamente da principal característica, né, do MIMO, de adaptar padrões de radiações que são dinamicamente variados no espaço e no tempo. E o que é que isso significa? Né? Significa que a potência total irradiada por uma genodb não é espalhada por toda a área de cobertura, mas tende a se concentrar em áreas específicas, né? E além disso, é muito improvável que toda a potência que é irradiada, né, esteja em um único feixe por um tempo consideravelmente longo, tá? E por características como essa, também apontam que metodologias utilizadas para medir a exposição em redes atuais nem sempre são adequadas para avaliar a exposição de genodbits, tá? Explorando o mínimo, massivo e beamforming. Em geral, essas características podem causar incertezas na estimativa da intensidade do campo, tá? Então, como solução, o autor aponta que surge a necessidade de forçar o sistema a gerar uma máxima na direção da posição de medição, né? E isso requer que sejam posicionados dispositivos do usuário nas proximidades do equipamento de medição. Passando aqui para o segundo tópico, né, que é a densificação de genodbits em todo o território, existe o ponto de que a potência média recebida ela é drasticamente reduzida quando o número de genodbits é aumentado e, consequentemente, os riscos de saúde associados são minimizados, né? Isso quer dizer que a densificação da rede ela vai gerar uma harmonização na exposição, ou seja, quando uma rede ela é composta por poucas genodbits, os usuários mais próximos das herbes tendem a ser expostos por níveis mais elevados de exposição em comparação com aqueles que estão mais distantes, tá? Por outro lado, quando o número de genodbits é aumentado, essa exposição tende a ser mais uniforme, né? Mais uniformemente distribuído no território, tá? Então, lugares que adotam esses limites de exposições mais rígidos, o adensamento da rede ele é impactado pela regulamentação, que tende a limitar a instalação de genodbits sobre o território, certo? Então, algo que parece ser favorável, né, à saúde, acaba afetando negativamente os níveis de exposição, né?
E outra questão é que isso resulta em uma grande atividade de campo elétrico gerado pelo dispositivo do usuário e, além disso, em níveis baixos de desempenho do sistema. Outro ponto é a questão da adoção de frequência na banda das ondas milimétricas, tá? A gente sabe que o impacto biológico das ondas milimétricas já tem sido estudado nos últimos anos, embora não no contexto das comunicações celulares, mas no contexto estético, por exemplo, tá? No entanto, trabalhos anteriores que investigaram os impactos das ondas milimétricas na saúde não encontraram nenhum efeito adverso para a exposição dentro dos limites impostos por lei. E vale destacar aqui que esses limites de exposição já são amplamente definidos para as frequências do 5G, né, incluindo as ondas milimétricas, tanto no ICNIRP quanto no I3E, tá, que vai até 300 GHz. Outra questão é a limitação do escopo, né, de aplicação das ondas milimétricas, que por sua vez não será implantado em todo o território, mas em hotspots de tráfego intenso, né, como em aeroportos, estádios e shoppings. E também que a OMS está atualmente conduzindo uma avaliação de risco à saúde de exposição em toda a faixa de radiofrequência, tá, incluindo as ondas milimétricas, que será concluída até 2022. Então, né, aí em paralelo com a implantação do 5G. Por fim, temos a questão da conexão de milhões de dispositivos de internet das coisas, né, o IoT. E aqui eu destaco que as especificações atuais definidas pelo 3GPP sempre impõem valores muito baixos de potência máxima, tá, transmitida para cada terminal, geralmente igual a 23 dBm, e na maioria dos casos, aliás, e em qualquer caso não superior a 35 dBm, e justamente por causa dessa potência de transmissão baixa, né, ser baixa, os níveis de exposição ela cai consideravelmente com poucos metros de distância do terminal, tá? E também, né, os dispositivos IoT precisarão se comunicar em um ritmo pequeno, né, com uma taxa de dados limitadas e com atraso muito grande em comparação com as comunicações centradas no ser humano. E isso será traduzido em níveis de potência extremamente baixos nas direções de uplink e, consequentemente, em níveis muito baixos de exposição.